Capítulo 103. Repassando as poções. A corrente não se quebra, e Mace dispara outra vez, e mais outra, e outra. A cada vez a corrente estremece e range, mas não importa o feitiço com o qual ela ataca. A corrente continua firme. Flint não demora para se juntar a ela, disparando rajadas de gelo contra a corrente para deixá-la quebradiça. Eu pego uma pedra gigante e voando tento arrebentar a corrente congelada. Mas novamente, não importa com quanta força tentemos ou quanto as correntes protestem contra o que estamos fazendo. Elas continuam exatamente onde estão. Finalmente, Jackson consegue se levantar, com certa dificuldade. Ele está pálido e abatido, e parece estar tão arrebentado quanto naquele dia nos túneis com Lia. E mesmo assim, ele tenta ajudar, empenhando toda a força e o poder que lhe restam para arrancar as correntes da parede. A parede range e rachaduras profundas começam a se formar, mas as correntes ainda estão firmes. Jackson dá a entender que vai tentar de novo, mas está cambaleando e fico apavorada com a possibilidade de que, se usar mais poderes, possa acabar com alguma lesão permanente ou sequela. E assim, olho para a fera imortal, essa gárgula que não merecia o que meus amigos e eu tentamos fazer com ela. E meu coração se despedaça um pouco mais quando a vejo com a cabeça baixa e os olhos encolhidos, como se soubesse desde o início que isso fosse acontecer. Me desculpe, eu digo a ela outra vez. Desculpe por não poder levar você com a gente agora. Mas eu prometo que vamos voltar para buscá-la. Vamos encontrar uma maneira de libertá-la e vamos voltar. Ela me observa por vários segundos. Os olhos vermelhos sangue vão ficando mais humanos e menos animalescos a cada segundo. E ela pergunta de uma maneira bem simples: por quê? Porque nós vamos voltar? Para libertar. Não, porque vocês vieram até aqui. Ah, eu baixo os olhos envergonhada pelo que fiz, envergonhada pela arrogância que imaginou que seria aceitável tirar algo dessa criatura que já sofreu tanto e envergonhada por todos os outros erros que cometi que nos trouxeram até aqui, até este momento. Precisamos de um tesouro que você protege, uma pedra do coração, eu digo, desculpe. Pensamos que podíamos simplesmente tirá-la de você. Foi um erro da nossa parte e nós pedimos desculpa. Pedra do coração? Ela inclina a cabeça para o lado, como se estivesse tentando entender do que estou falando. Sim, uma pedra do coração, eu repito. Devagar, tão devagar, que eu até acho que deve ser minha imaginação. O peito da gárgula começa a brilhar com uma luminosidade vermelho escura. Ela olha para a cor e nós também, chocados com o que estamos vendo. Vocês precisam da pedra do coração? Pergunta ela, e em seguida dá palmadinhas no peito. Meu Deus! A pedra do coração não é uma joia que ela está protegendo. É o próprio coração de pedra. Depois de tudo o que fizemos, ela ainda está disposta a entregá-lo sem qualquer outra razão que eu consiga compreender, além do fato de que paramos de tentar matá-la. Eu caio de joelhos outra vez, com um soluço doloroso. Quem fez isso? Quem poderia ser tão cruel? A gárgula toca o peito outra vez. Precisa da pedra do coração? Não, eu respondo. Não precisamos. Mas, obrigada. Cruzamos os limites demais para chegar até aqui. Sacrificamos coisas demais. Perdemos Xavier. Não vou deixar isso ainda pior com o sacrifício dessa criatura inocente. Eu estraguei tudo porque não lutei mais por aquilo que eu acreditava, pelo que eu acreditava ser a verdade. Sabia que era errado arrancar a natureza vampírica de Hudson. Sabia que era errado julgá-lo. E sabia que era errado arriscar todas as nossas vidas porque não fui forte o bastante para convencer ninguém de que eles estavam errados também. Houve tantas coisas erradas que nos trouxeram até aqui que nem sei como posso consertá-las. Não sei como vou conseguir voltar para casa. Gracie. Jackson está encostado na parede para conseguir ficar em pé. Eu sei que você está abalada, mas você precisa pegá-la. Não vou pegar, eu digo a ele, baixando a cabeça para o membro da minha espécie num agradecimento silencioso. Não vou matar essa gárgula, Jackson.
Quando se acalmar, você vai se arrepender de não ter feito isso. Há muitas coisas das quais eu me arrependo de ter feito, mas essa decisão nunca vai ser uma delas. Eu respondo sem me virar para olhar para ele. Em vez disso, baixo a cabeça e a apoio na lateral do pé da gárgula quando volto para a minha forma humana. Obrigada, meu amigo, por tudo, digo à gárgula. Eu prometo que volto. Quando eu me afasto, percebo que Jackson pegou o corpo de Xavier e o colocou sobre os ombros, levando-o diretamente para fora da caverna. Macy está ajudando Flint a mancar pelo chão acidentado, e Eden vai logo atrás deles, com o ombro direito recurvado de um jeito que parece ser incrivelmente doloroso. Corro para me juntar a eles. Ainda precisamos descobrir uma maneira de voltar para casa, mas eu paro na boca da caverna para acenar mais uma vez para a gárgula, e sorrio quando ela retribui o aceno. O tempo está correndo quando passamos pelos geysers e voltamos para a clareira, onde a temperatura já caiu bastante e a aurora boreal dança pelo céu em tons de verde. A provação deve começar daqui a pouco mais de 3 horas, mas nem Jackson nem eu temos a menor condição de competir. Além disso, nem imagino como vamos voltar para casa. Os 2 dragões dizem que podem voar, mas o osso da perna de Flint está exposto, e viu o que tinha acontecido com a asa de Eden. Ela não vai conseguir aguentar o próprio peso do corpo de dragão, só com uma asa, menos ainda o restante de nós. Macy não para de andar até estar a menos de meio metro da água, e nós vamos atrás dela, perdidos, confusos e assustados. Ela faz com que Flint se sente na areia e começa a revirar a mochila, e ela não para até tirar dali um punhado de cristais e um livro de magia. Neste meio tempo, Jackson deposita o corpo de Xavier no chão, a vários metros de onde Flint está, antes de desabar na areia. E Eden se senta no chão entre eles. Está tentando manter uma expressão neutra no rosto, mas percebo a dor em seu semblante quando ela olha para Xavier, e sei que somente metade da sua agonia é física. A minha própria angústia está pesando sobre mim, fazendo com que seja quase impossível respirar, conforme eu encaro os meus amigos. Realmente os encaro, pela primeira vez desde que Xavier morreu. Estou me sentindo tão culpada que nem consigo olhar meus amigos nos olhos. Mas eles merecem isso de mim e muito mais. Assim, olho no rosto de cada um deles enquanto lhe digo: me desculpem, eu nunca deveria ter arrastado nenhum de vocês para os meus problemas. Em seguida, olho para o corpo surrado de Xavier e quase me engasgo com a própria tristeza. Não há nada que possa fazer para trazer Xavier de volta. Eu trocaria de lugar com ele, ou com qualquer um de vocês em 1 segundo, se pudesse. Desculpem, me desculpem mesmo, por favor. Isso não foi culpa sua, Jackson me diz com a voz rouca e os olhos marcados pela dor e a exaustão. Fui eu que impressionei para que a gente fizesse isso. A culpa de tudo isso é minha. Se pelo menos eu tivesse... Parem com isso, vocês dois, esbraveja Macy, mesmo enquanto passa as mãos pelo rosto para enxugar as lágrimas. Vocês não precisam ficar se desculpando. Nós todos tomamos a decisão de vir. Nós todos sabíamos quais eram os riscos, provavelmente mais do que Grace, já que crescemos ouvindo histórias sobre a fera imortal, e mesmo assim nós viemos. As lágrimas de Macy continuam caindo, e ela limpa a garganta várias vezes enquanto continua a enxugá-las. Nós todos voamos até aqui e atacamos aquela pobre criatura, porque dissemos a nós mesmos que íamos prevenir uma atrocidade maior. Dissemos a nós mesmos que estávamos fazendo a coisa certa, embora tudo estivesse errado, e todos nós somos culpados por isso. Passamos a vida inteira brincando com magia. Fazemos feitiços, mudamos de forma e até mesmo fazemos a terra se mover quando queremos, ela diz olhando para Jackson. Porém, o mundo em que vivemos e os privilégios que temos vêm com responsabilidades e consequências. Aprendemos sobre tudo isso na escola, mas nunca pensamos realmente nelas até precisarmos. Ela olha para Xavier e parece que vai desabar completamente, mas em seguida ela endireita os ombros e olha todo mundo nos olhos, exceto para mim. Nós
Todos nós nos esquecemos dessas lições quando decidimos vir até aqui para brincar de Deus com o Hudson, com a fera e até mesmo com as nossas vidas, mesmo depois que minha prima implorou que não viéssemos. E tudo o que aconteceu é culpa de cada um de nós. Nós vamos ter que viver com isso, uma lição pela qual vamos agonizar por muito tempo. Ela limpa a garganta de novo, mas devemos uma coisa a Xavier e àquela pobre gárgula que ficou lá dentro, a todas as pessoas que estão na escola e a todos os paranormais do mundo que não entendem no que o círculo se transformou ou o que está fazendo. Temos que aprender com este erro e fazer tudo o que for necessário para impedir outros mais graves. Não é algo que vai corrigir este erro, não vai fazer as coisas voltarem a ser como eram, mas podem impedir que outras pessoas cometam erros piores. Ela aponta para mim. Isso significa levar vocês para aquela aprovação e fazer com que entrem no círculo, e fazer qualquer outra coisa necessária para que as coisas fiquem melhores. Por isso, todos vocês precisam parar de se culpar, precisam parar de se afogar em culpa, tristeza e raiva, e precisam me ajudar a nos levar de volta para Katmai, antes que seja tarde demais para impedir o plano que o círculo está tentando colocar em ação. Por vários segundos, ninguém se move. Em vez disso, ficamos transfixados pelo poder e pela responsabilidade de tais palavras. Pelo menos até ela erguer uma sobrancelha e dizer: ou será que eu vou ter que fazer tudo isso sozinha?